está o Marlos. Marlos, nos ouve? Agora eu estou ouvindo, agora eu também acho que posso falar. Amém! Como está? Deve estar me ouvindo porque viram meu Uber chegando. Sim, gente, para o Marlos, a gente dividiu as perguntas, né? Para o Marlos veio muito assim, a gente dividiu para ele a parte de política interna e externa, principalmente sobre impeachment, que foi uma das perguntas mais frequentes, vieram muitas perguntas de impeachment, tá? Então, prof. Marlos, é com você a palavra. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite de estar aqui, né? Não é você quem tem que agradecer, não, sou eu. Bom, pegando as perguntas, né, que me foram passadas como um norte para a minha fala, se eu fosse responder cada uma delas, ia ficar 1 hora falando sobre cada uma. Então, eu vou tentar ser bastante sintético, né, na minha fala, até para seguir o ritmo que está sendo encaminhado. E prefiro começar pela primeira pergunta ali, né, que foi me colocada. Será plausível pensar no impeachment? Se sim, em qual cenário o Brasil tem maior prejuízo no cenário internacional? Então, passando outra vez pelo processo, enfraquecendo sua democracia ou continuando com um chefe de Estado incompetente? E para ver prós e contras. Eu vejo a coisa da seguinte maneira. Eu vejo que o problema ele é muito mais sério, né? Porque ele diz respeito, não é só a questão do impeachment do Bolsonaro, mas o que está por trás da questão de um possível impeachment é o problema da estabilidade política. E esse problema da estabilidade política, ele já se arrasta desde o segundo mandato do governo Dilma, com a Operação Lava Jato, com o impeachment, né, da Dilma, com a ida do Temer à presidência da República. E esse problema, ele não se resolveu com a ascensão do Bolsonaro à presidência da República. Pelo contrário, eu diria até que o problema piorou. E qual é o problema maior, né, da falta de estabilidade política? Porque o que a gente vive hoje é, de fato, uma situação de instabilidade política. E no momento que você tem um Estado que não goza de estabilidade, ou que essa estabilidade está sob ameaça, é um Estado que vai ter problemas de desenvolvimento econômico, é um Estado que vai ter problema de desenvolvimento social, é um Estado que não vai atrair investimento externo, é um Estado que vai colocar uma tensão tanto no política, no cenário internacional e no cenário doméstico, como também uma tensão econômica, uma tensão cultural, e é muito visível, né, essa tensão hoje no Brasil. Então, eu diria que o impeachment não vai colocar a estabilidade política em comprometimento, porque ela já está comprometida. Tanto é que a revista, né, da The Economist Intelligence Unit, que está ligada à The Economist, uns meses atrás, ela fez uma reportagem falando sobre os graus de democracia. E a democracia brasileira foi apontada hoje como uma democracia comprometida, como uma democracia falha. No ranking das democracias, nós estamos hoje em 52, né? Estamos ao lado da Tunísia. Na América Latina, em termos de estabilidade política e democracia, nós somos o 10º país, né, considerado democraticamente. E porque a nossa democracia ela tem falhas, ela é uma democracia imperfeita. E os problemas apontados estão ligados exatamente ao funcionamento do governo, que hoje está aí, o governo Bolsonaro. Então, e os critérios que eles utilizaram, que eu achei interessantes, para medir o grau de democracia, passam, por exemplo, se um cidadão pode ou não influenciar as políticas. Mas quando ele fala de cidadão, está falando da sociedade como um todo, né? No sentido se o governo está aberto a ouvir a sociedade. O que não é o nosso caso, porque a impressão que dá é que esse governo está unicamente interessado, eu diria até o nosso presidente está muito mais interessado em ouvir os empresários, os grandes empresários, está interessado em ouvir a igreja, principalmente esses setores que o apoiaram, basicamente os setores evangélicos. É visível nas falas aliás, essas falas deles estiveram presentes no processo eleitoral e continuam presentes até hoje. Tanto que é uma crítica que já fizeram, que o presidente ainda fala como se estivesse fazendo campanha eleitoral e se dirigindo exatamente para contentar
essa sua base eleitoral, que tem na comunidade evangélica um apoio muito grande. E um discurso moralista em torno da família, né, de combate à corrupção, etc. Então, e na medida que você tem a sociedade afastada das decisões políticas, em que apenas alguns setores, como empresas, a igreja e militares, tendo uma influência dentro do governo Bolsonaro, nós vemos que a coesão democrática da sociedade brasileira, ela está totalmente comprometida. Então, eu diria assim que o impeachment do presidente Bolsonaro, ele seria algo, não traria mais instabilidade. Muito pelo contrário, eu até vejo que o impeachment do presidente Bolsonaro, a coisa está tão ruim que eu só posso ver como algo que seria benéfico, né? E aí vem a segunda questão, né? Em havendo o impeachment do presidente Bolsonaro, o futuro do Brasil em um potencial governo Mourão, aqui eu vejo que a gente tem, primeiramente, uma incógnita, porque a gente não sabe exatamente, né, quais são as intenções do Mourão, quem está por trás do Mourão, mas eu acredito que, apesar dessa incógnita, um governo Mourão iria, na prática, né, beneficiar as mesmas forças políticas que colocaram o Bolsonaro no poder. E não são os eleitores. Né? A gente pensa, o Bolsonaro foi colocado no poder pelos eleitores. Não, os eleitores o elegeram. Mas as forças políticas que hoje se encontram por trás do governo não são os eleitores, não é a sociedade civil como um todo. E isso ficou visível em algumas medidas adotadas pelo governo Bolsonaro. Essa aproximação, por exemplo, com a elite fundiária brasileira, esse desrespeito à legislação ambiental, essa tentativa de desestruturar tudo que ao longo desses anos nós conseguimos produzir, né, de benéfico para o meio ambiente. A gente vê que essas políticas estão passando por um retrocesso. Então, a própria atuação do governo Bolsonaro no sentido de dar continuidade àquelas reformas trabalhistas iniciadas pelo governo Temer, o que fica muito evidente, essa preocupação desse governo, não com a sociedade, não com as pessoas, não com a sociedade civil, mas uma preocupação voltada para atender a demanda dessas forças políticas, né, que, volto a dizer aqui, que ajudaram a tirar o PT do poder. Então, essas mesmas forças políticas que tiraram o PT do poder são essas mesmas forças políticas que hoje estão por trás, né, e sendo beneficiadas por esse governo. E aí entram todas aquelas bancadas, a bancada do boi, a bancada da bala. Então, eu vejo que num governo Mourão, eu não iria mudar a política adotada no governo Bolsonaro. Só a diferença é que nós não teríamos um Bolsonaro falando, fazendo bravatas, comprando brigas desnecessárias, entrando em atrito com outras nações, tratando de maneira deselegante presidentes de outros países, primeiras-damas, jornalistas. Então, eu tenho a impressão que um possível governo Mourão seria um governo mais diplomático. Mas, do ponto de vista político e econômico, não seria um governo diferente desse governo que está aqui hoje. E eu vejo, né, outra questão que me foi colocada aqui, acerca dos principais impactos negativos deixados pelo governo Bolsonaro. Do ponto de vista econômico, acho que o professor Carlos Magno já falou, do ponto de vista político internacional, o professor Cortinha já falou, o professor Renato vai falar outros. Então, eu fiz uma opção por escolher um ponto que eu acho fundamental, que é um impacto extremamente negativo deixado por esse governo, e que diz respeito à sociedade. Então, eu diria que o grande problema deixado por esse governo são as fake news e a disseminação da ignorância política, emburrecendo o debate político. E isso é fácil de observar nas redes sociais. Todo mundo já deve ter escutado, já deve ter lido, já deve ter sido achincalhado com a seguinte expressão: qualquer crítica que você faça ao governo, mas e o PT? E na época do PT, se não está contente, vai para Cuba, vai para Venezuela. Eu já cansei de ouvir. Já chegaram até a me oferecer uma viagem para Cuba, para mudar para lá. Depois a pessoa apagou o post. Mas então eu vejo assim que hoje, talvez o efeito mais negativo do ponto de vista sociológico e filosófico, esse emburrecimento político da sociedade, onde você tem, de um lado,
essa polarização entre esquerda e direita, mas é uma polarização entre esquerda e direita ela é no plano ideológico, não é num plano material, não é num plano real, até porque a maior parte da sociedade está alheia a isso, e é uma polarização que você vê que carece de conhecimento, carece de informação. As pessoas hoje falam de comunismo, falam de socialismo, falam de uma conspiração comunista internacional. Então, algo que para mim era coisa do passado, né, todo aquele discurso da época da Guerra Fria e daquele período mais tenebroso da Guerra Fria ainda, a impressão que dá que no Brasil ele voltou. Né? E não é só uma impressão, né? É visível isso na figura daqueles que apoiam o governo Bolsonaro, naqueles sites que fazem campanha para esse governo, né, naquelas páginas que apoiam esse governo, e com certeza também tem por trás o próprio governo produzindo essas informações que visam exatamente a despolitização da sociedade, uma tentativa de enfraquecer a esquerda. Então, é como se a esquerda se resumisse ao PT, é como se a esquerda fosse a corrupta, a esquerda virou sinônimo de corrupção no país, então a direita é colocada como uma salvação, e essa mentalidade, ela está muito presente hoje na sociedade brasileira, o que eu acho extremamente atemorizador, temerável, né? Temerário. Então, né, na medida em que você obscurece, né, a lucidez política da sociedade. Uma outra questão que você colocou aqui, a questão da saída do Mandetta e do Moro, como isso influencia a imagem do Brasil no exterior. Eu vejo que a imagem do Brasil do exterior está extremamente comprometida, né? É visível a reação, e não só por conta da saída do Moro e do Mandetta, acho que desde que o Bolsonaro assumiu o governo, essa imagem do Brasil ela foi ficando cada vez mais comprometida dentro do cenário internacional. E ficou muito claro, por exemplo, com a saída do Mandetta, que esse governo não está alinhado com as políticas da Organização Mundial da Saúde. Né? Há uma ruptura com uma prática que o Brasil há muito tempo vinha adotando, essa aproximação com a ONU, essa aproximação, né, da política dentro do cenário internacional, como uma nação que contribuía para a paz, para a ordem, né, tentando promover, né, um bem-estar dentro do cenário internacional. E hoje o governo brasileiro adota uma política exatamente o contrário, né, nesse sentido. Eu vejo que a saída do Moro, o impacto não é tanto no exterior, mas é um impacto mais internamente. Né? Eu acho que o impacto da saída do Moro é muito maior aqui dentro do cenário doméstico do que propriamente no cenário internacional. Até porque no cenário internacional, o governo Bolsonaro já é um governo comprometido, por conta das políticas ambientais, né, por conta das bravatas, por conta da atuação dentro da própria, né, por conta da atuação da própria chancelaria brasileira. Então, eu vejo que a saída do Moro, o impacto maior é no Brasil e é na própria imagem do Bolsonaro. Tanto que hoje se está falando em impeachment, hoje se está falando em derrubada do governo, a questão da estabilidade que se perdeu. E uma outra questão que também me foi colocada, acerca do presidencialismo, se ele é a melhor regime político para o Brasil. Essa pergunta é difícil de responder. Tá? Então, é óbvio que o presidencialismo tem demonstrado uma série de falhas dentro do Estado brasileiro. Então, é visível que o presidencialismo não tem atendido às demandas da sociedade brasileira, não tem garantido essa estabilidade política, muito pelo contrário, né? Tem acirrado, inclusive, esse conflito com o Congresso. Por outro lado, o regime parlamentar, com os políticos que nós temos, com a estrutura partidária que nós temos, eu não consigo imaginar a possibilidade de algo também tão melhor se não tivermos, de fato, uma reforma eleitoral, uma reforma política profunda que melhore a qualidade desse Congresso. Eu, até nesse sentido, tenho uma visão bastante pessimista, né, em relação à questão do funcionamento do Estado brasileiro. E uma última questão que me foi colocada diz respeito à relação entre os integrantes do Itamaraty e o atual chanceler. Não há movimentos para isolá-lo e minar a sua gestão?
eu creio que a relação que existe hoje, né, em relação ao Ernesto Araújo, apesar de todas as barbaridades que ele fala, de todas as atrocidades ideológicas que ele comete, de todas as infâmias intelectuais e da postura, né, e da forma como ele representa o Estado brasileiro, a forma deplorável como ele representa o Estado brasileiro no cenário internacional, eu diria que hoje a relação com os demais integrantes é uma relação de submissão, né, porque eu não vejo manifestações que, no sentido de trazer à sociedade, de chamar a atenção da sociedade, ou de se opor, de fato, à atuação hoje, né, do Ernesto Araújo. Então, eu diria que eu não tenho dúvidas que existem hoje, né, uma oposição ao Ernesto Araújo, mas essa oposição é uma oposição calada, né, porque, na prática, o que a gente observa é uma postura de submissão. Tanto que, por que a saída do Moro chamou tanto atenção? Porque o Moro, mal ou bem, acabou se confrontando com o governo Bolsonaro. Fez uma denúncia no sentido em que o Bolsonaro estava tentando interferir dentro da Polícia Federal. Mas outros também saíram, e a coisa saíram de uma forma, eu diria, até calada. Mesmo o próprio Mandetta, apesar das manifestações dele, eu diria que foram extremamente tímidas em relação à importância, né, do que aconteceu, dessa intervenção do governo Bolsonaro em relação a esses ministérios. Espero, né, ter dado uma pequena contribuição nesse sentido e estou aberto aqui e passo a palavra para frente. Tá, beleza. Deixa eu ver quais outros. Também tem essa pergunta da opinião de vocês. As outras perguntas que apareceram bastante aqui são as seguintes. Peraí. Sobre a esquerda, né? Rolou ali super no chat. Então, qual que é o papel da esquerda hoje no Brasil, né? Ou de qualquer oposição que a gente tenha, se ela pode ser chamada de esquerda ou não? Por que ela tem tanta dificuldade de reagir? Né? Por que a esquerda ou a oposição não aparece tanto no Brasil? E ainda sobre dentro desse contexto de pós-pandemia, polarização política que o Carlos Magno comentou, se o legado negativo do governo Bolsonaro, né, qual que vai ser o ápice desse legado negativo do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, e que momento que isso pode cessar, né, em que momento que as coisas podem melhorar. Acho que são essas as perguntas que mais apareceram ali. Bom, posso começar então. Okay. Com relação a essa questão da polarização entre esquerda e direita, e qual o papel da esquerda, e por que a esquerda não reage, eu vejo assim, acho que essa polarização ela está sendo extremamente prejudicial, né, para a sociedade brasileira, não apenas para a política. Né? Como eu disse ali na minha fala, é uma polarização emburrecedora, né, porque ela não é pautada em cima de ideias, não é uma oposição, não é uma polarização pautada em cima de propostas, mas é uma polarização baseada em cima de acusações, e acusações que não têm fundamento. Então você vê hoje uma você vê hoje uma direita, mas que é uma direita reacionária, que tem feito bastante barulho dentro das redes sociais e se manifestando, né, em favor e legitimando as barbaridades que o governo Bolsonaro comete e fala. Eu até diria que essa direita hoje que está aí, né, que é uma direita reacionária, ela é cúmplice desse governo no sentido de ter uma cumplicidade com o moralismo desse governo, com a homofobia, com a misoginia, é uma cumplicidade com relação ao desrespeito aos direitos humanos, é uma cumplicidade com relação à destruição da democracia no Brasil, porque para mim está muito claro que a gente vê hoje a democracia sendo atacada, né? Então, essa polarização ela tem representado isso, um ataque, né, virulento à democracia brasileira. Principalmente representada por essa direita reacionária que está aí hoje fazendo um barulho gigantesco. E a esquerda, por que a esquerda não reage?
eu diria o seguinte, né? Algumas pessoas podem até me criticar por essa opinião, mas eu diria que o PT tem uma grande responsabilidade por isso tudo, né? Então, eu não tenho dúvidas que quando o PT chegou ao poder, com Lula, com Dilma, houveram grandes avanços sociais. Então, até então, os governos que se sucederam nunca olharam para os mais pobres, nunca olharam para aqueles que não tinham acesso aos benefícios da vida social, como saúde, educação, moradia, a própria alimentação. Então, eu não tenho dúvida se o governo, no tempo que o PT esteve à frente do poder, as políticas sociais trouxeram, né, avançaram em muito. Acho que poderiam ter avançado mais, mas é inegável que houve um avanço significativo dessas políticas sociais. Só que, por outro lado, o PT prestou um desserviço à política brasileira, na medida em que, dentro do seu governo, não que não houvesse antes corrupção, e não que a corrupção seja algo que está ligado ao PT. Tudo é sabido que essa corrupção sempre esteve presente no governo. Agora, também é inegável que, dentro do governo do PT, houve uma certa potencialização, né, desses desvios de recursos públicos, né, do aproveitamento do dinheiro público. E, infelizmente, o PT cometeu erro que ele não podia ter cometido. Ele podia ter cometido erros na política econômica, poderia ter cometido erros em uma série de coisas, mas não poderia ter comprometido a imagem ética que ele possuía. A imagem de um partido decente, digno, responsável. E, ao fazer isso, deu munição a essa direita reacionária, que estava calada. Tanto que hoje, a gente fala dessa polarização, esquerda, nessa polarização, virou sinônimo de corrupção. Então, eu vejo com dificuldade a possibilidade dessa esquerda se reorganizar. Até porque essa própria esquerda também hoje se encontra dividida. Então, eu até diria que hoje você tem uma esquerda, primeiramente, uma esquerda até certo ponto contaminada, né? Porque nem todo mundo que está na esquerda hoje necessariamente é esquerda, e ao mesmo tempo você tem uma esquerda totalmente dividida. De um lado você tem Ciro Gomes, do outro lado você tem o PT, que insiste ainda em ter uma imagem de integridade quando ficou visível que isso não aconteceu durante seu governo. Então eu vejo com bastante dificuldade hoje uma reação política por parte da esquerda. E eu vejo com bastante pessimismo a possibilidade de nós resgatarmos um debate político sério, um debate político inteligente, em lugar, né, desse debate político emburrecedor com o qual, infelizmente, a gente tem convivido, né, nesses últimos tempos. Obrigada, Renato, pela sua fala. Professor Marlos? Pois é, agora eu fiquei numa situação complicada, porque falou Carlos Magno, falou Renato, falou Juliano, e foram brilhantes, né, naquilo que eles falaram. Então, concordo com praticamente tudo que eles disseram. Então, eu vou tentar acrescentar algo de novo, e até uma especulação minha, né, opinião pessoal minha mesmo. Eu vejo como fundamental que o Bolsonaro sofra o impeachment, mas não agora. Né, não agora. Até porque eu acho que tinha que aparecer mais coisas sobre ele, né? Acho que as instituições hoje têm um papel fundamental, o Supremo, o Ministério Público, a própria Polícia Federal, tanto a preocupação do Bolsonaro em interferir dentro da Polícia Federal, então, muito provavelmente com medo de que coisas ligadas aos filhos dele, e talvez até ele, possam vir à tona. Então, acho que a única maneira de você promover uma ruptura com esse governo, que não polarize ainda mais a situação, né? Porque, como foi colocado aqui, o Renato colocou, existe um gabinete do ódio que você posta uma coisa, no dia seguinte já estão postando coisas, né? Criticando, atacando. Até ele falando isso me chamou a atenção. Tem uma pessoa que eu tenho no meu Face, ela, quando o Moro pediu demissão, ela já fez uma postagem que estava decepcionada, né? Que já estava repensando. Logo em seguida, no dia seguinte, ela fez uma postagem, provavelmente oriunda desse gabinete do ódio, tecendo críticas ao Moro como traidor, aquele ataque que a gente está acostumado a ver, né, por parte desse gabinete do ódio, a pessoa do Moro. Então, pois eu falei isso ontem, mas hoje eu vi que a coisa era diferente. Né? Então, eu vejo assim que é fundamental, concordo plenamente com o Renato, tem que, né, dar um jeito de conter esse discurso virulento, esse discurso de ódio, torcer para que as instituições,
né, que esses mecanismos de controle do poder de fato funcionem, né, como o Ministério Público, né, como o Judiciário, e que tragam novidades para que de fato a gente possa legitimar, né, o fim desse governo, né, promover uma transição. Porque enquanto esse governo continuar existindo, esse ódio vai continuar sendo alimentado, essa polarização que não leva a nada vai continuar sendo alimentada, né? Então, eu vejo assim que o caminho, concordo também plenamente com o Renato, quando ele fala da necessidade de um diálogo, não existe outro caminho se as pessoas não sentarem e começarem a conversar. Agora, eu acredito que isso só vai acontecer se, de fato, a situação, como o professor Carlos Magno colocou, fica muito difícil. E não é torcer para ficar difícil. Eu não vejo como as coisas melhorarem, seja no aspecto econômico, no aspecto social, no aspecto político, com esse governo que está aí, né? Faz parte da lógica dele se manter. Foi assim que ele chegou ao poder, com essa polarização, e é assim que está tentando hoje se manter. Agora, o que a gente observa? Que a cada dia você vê pessoas saltando do barco. Mandetta saltou do barco, Moro saltou do barco. Eu vejo que não é a esquerda que vai tirar esse governo do poder, mas ele mesmo está num processo de implosão, né, por conta das contradições presentes nessa forma de governar e dessas contradições dessas pessoas que, infelizmente, hoje chegaram ao poder político no Brasil. Eu queria agradecer muito também pela oportunidade de estar aqui falando, né? Queria dizer que estou muito feliz de ter participado, né, de uma sala com o Renato, com o Juliano, com o Carlos Magno, com você, Bia, pela iniciativa, com esses todos que participaram da nossa live, que foram provavelmente quase, acho que todos foram meus alunos, ou a grande maioria foram meus alunos. E é muito bacana, depois de, né, esse tempo todo, que eu vejo que alguns, né, já estão formados há muito tempo e que ainda, de certa maneira, mantêm um elo de ligação com a gente. É muito bom saber que, né, que mesmo que o tempo tenha passado, né, esses laços se mantêm estreitos ainda.